lugar, um ambiente propiciado para a adoração, e aqui é um lugar desse, né? E hoje nós vamos falar do púlpito profético, amém, irmãos? O nome da ministração é púlpito profético. Eu falei púlpito, poderia ser palavra profética, mas como são pastores aqui, então será púlpito profético. Porque nós sempre ouvimos falar que a maior profecia que existe é a palavra de Deus, não é? Sempre ouvimos, a maior profecia que existe é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Também sempre ouvimos que a Bíblia fechada é apenas um livro, né? Mas aberta é a boca de Deus. São duas verdades. E o que isso quer dizer? Que o púlpito profético ele é 100% baseado na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está aberta, é na boca de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Domingo passado, nós participamos aqui de manhã da ceia do Senhor. O bispo Sérgio, que falou para a glória dele, trouxe uma revelação das 3 vezes que ela está ardendo até hoje. Então, até o próximo domingo ela está ardendo, porque foi uma palavra profética. Uma palavra que trouxe um direcionamento profético. O apóstolo Abraão, uma vez em Lençóis Paulista, ele trouxe uma palavra sobre a cruz e a arca. Não sei que ano que é. Uma palavra profética, que eu tenho essa palavra profética no meu coração. Eu lembro da palavra profética do apóstolo desde o nascimento de Moisés até a morte e a ressurreição de Jesus. O bispo Josué trouxe uma palavra profética no acampamento que também ficou ardendo no meu coração o tempo todo. Uma palavra assim que... Sabe aquela coisa gostosa que você não quer parar de ouvir? Sabe comer chocolate, beber Coca-Cola? Para quem é gordo? Uma picanha? Sabe que você não quer? Mesmo que está passando mal, você quer continuar comendo? É uma palavra profética. E tem palavra que você dorme. E tem palavra que não é profética, porque o profético ele se baseia na palavra de Deus. Amém, queridos? O profético só vai ter efeito, a palavra, a pregação, só vai ter efeito com a palavra de Deus. E qual que é a nossa administração aqui? Porque a igreja hoje é muito entretenimento, pouca adoração e quase nada de profética. Amém, queridos? Então, 90% do tempo do culto, ele é gastado em entretenimento. Entretenimento. Os outros 10% em animação. E aí, quando chega no finalzinho, eles te dão 5 minutos para você pregar. Então, canta a criança, canta o coral, canta a mulher, canta todo... Eu não sou contra, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o tempo da pode por todo mundo pode cantar, mas a palavra profética ela tem que ter pelo menos 50% dos nossos cultos, amém? Porque o que vai sustentar o discípulo é a palavra profética. Amém, queridos? Então, eu estava orando, porque assim, irmãos, vocês não sabem como que é duro pregar perto do apóstolo Abraão e do apóstolo Bíblia. Vocês sabem, né? Porque tudo que eu sei, eu aprendi com eles, né, bispo? E a igreja lá está cansadinha, né? Amém, que você vai se falar ouvindo, né? Como para crescer. Então, assim, como é difícil você pregar perto deles, não é porque você quer se mostrar para eles, quer aparecer que você tem conhecimento, é porque tudo que você fala aqui, se não tiver uma base profética, não é isso, né, eles vão falar. Então, eu já ouvi muita gente assim, eu não gosto quando o apóstolo senta ali, o apóstolo Abraão, o apóstolo Júnior, que eles ficam olhando. Gente, eu quero comer a palavra. Se é profética, é Deus que vai falar. E não tem ninguém que fale melhor que o Espírito Santo na sua vida, amém? Uma das coisas que eu tinha antigamente, muito antigamente, era a vergonha de pregar perto do Cefas, do Josué, do apóstolo. Irmãos, a palavra não é minha. A palavra é do Espírito Santo de Deus. Quem vai revelar a palavra é o Espírito Santo de Deus. Então, eu escrevi algumas coisas aqui, dizendo assim, eu estou gritando muito, eu estou com fome, tá bom? Nosso público tem que ser profético, ele tem que ter as 3 coisas da profecia. Lá nós vamos ler em Efésios 4, 11 e 12. Põe aí para nós, gente, Efésios 4, 11 e 12. Glória a Deus. O Mano está bonitinho. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses 5 dons de Cristo foram dados para preparar a igreja do Senhor Jesus. Então, apóstolo, pastor, profeta,
Todos os dons que nós recebemos de Deus, eles são para preparar a igreja para receber o próprio Cristo. Então é Cristo em nós para trazer a presença de Cristo até nós. Cristo dentro de mim para trazer a presença de Cristo para quem está me ouvindo. Cristo dentro de mim para impactar e transformar a vida de quem está me ouvindo. Então, porque muitas vezes eu fiquei com dúvida quando me ungiram apóstolo. Dúvida assim, um temor tão grande. Eu falei assim, quem sou eu para ser apóstolo? Eu tremia, falei, não pode estar certo. Quando me separaram para evangelista, eu já tremi, eu era muito jovem. Quando fui a pastor, então eu quase infartei. Quem teve essa sensação? Que você pensa assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho essa capacidade. Será que é porque eu sou filho do apóstolo? Será que eu sou amigo do apóstolo? Irmãos, quem te escolheu foi o Espírito Santo de Deus. Sabe para quê? Para você aperfeiçoar a igreja. É por isso que existe o apóstolo, porque a igreja não está perfeita ainda. Se a igreja estivesse perfeita, Jesus já voltava. A igreja não está aperfeiçoada ainda. Se a igreja estivesse aperfeiçoada, Jesus já tinha voltado. É por isso que então nós temos o ministério apostólico, é por isso que nós temos então os pastores, é por isso que nós temos os profetas, os mestres evangelistas. Então tem gente que fala, apóstolo era quem viu Jesus, não sei o que, faz um monte de regrinha. Irmãos, apóstolo é aquele que aperfeiçoa a obra de Deus, aquele que aperfeiçoa o corpo de Jesus. Bispo é aquele que aperfeiçoa o corpo de Jesus. Pastor é aquele que aperfeiçoa o corpo de Jesus. Profeta é aquele que aperfeiçoa. E como é que você vai aperfeiçoar uma coisa que é perfeita, que é o corpo de Cristo Jesus? Já parou para pensar nisso? Jesus morreu por aquilo que Ele mais ama, que é a igreja. Então, quando eu estou aqui ministrando para vocês, imagine a minha responsabilidade, mas quando eu estou ministrando para uma pessoa, é maior ainda a responsabilidade. Porque uma palavra que eu direcionar para aquela pessoa que não seja da palavra de Deus, vai entrar na mente e no coração dela, porque Deus me deu essa autoridade da palavra. Deus te deu autoridade da palavra. Amém, queridos? Então, são 3 produtos de adoração. Em 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3. Os salários estão falando aqui, a base do púlpito profético são, vamos ver lá, mas o que profetiza fala aos homens. Aí vem essa parte B. Fazendo o quê? Leia comigo. Edificando, exortando. Vamos falar de novo? Edificando, exortando. Então, o púlpito profético, ou seja, uma pregação, ela tem que ter esses 3 elementos para ela ser uma pregação profética. Pregação teológica é outra coisa, mas pregação profética, ela tem que ter esses 3 elementos na ministração. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A primeira coisa, edificando. E segundo, exorta. E depois, consola. Está aqui um bispo que é construtor, tem um apóstolo que é construtor. Você não pode exortar e dar lixa, dar acabamento. Você não pode dar acabamento naquilo que não está edificado. Então, se você quiser já exortar na sua pregação aquilo que você não edificou, você não vai ter um acabamento. Quem está me entendendo? Eu vou fazer uma parede. Se não tem parede, como é que eu vou lixar a parede? Como é que eu vou passar uma massa? E exortação não é quebrar a parede, é aperfeiçoar a parede. Quem está me entendendo? Então, a primeira palavra, irmãos, parece que é uma coisa tão simples, mas eu tenho andado nas igrejas, mensagem fora da mensagem, e as ministrações não têm edificação, não tem exortação e não tem consolação. Tem muito humanismo, achismos, emocionalismo. A internet eu não assisto mais, não dá mais. Eu falei esses dias, eu vejo o Cefas, eu vejo o Josué, eu vejo os irmãos que em qualquer live, eu vejo live do Joanildo, eu vejo todos vocês, porque eu sei que vocês estão falando à vontade de Deus. Não é pecado ouvir os outros irmãos, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que o conteúdo da palavra que Deus tem que botar desde o ano passado é o púlpito profético. Quem quer ter um púlpito profético na sua igreja, diga glória a Deus. Então a palavra tem que edificar. E eu escrevi algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. A base do púlpito profético são edificação para fortalecer e confirmar o propósito. Então, quando você faz uma palavra de edificação, você fortalece e confirma o propósito do discípulo na igreja. A pessoa entende qual é o papel dela. A pessoa entende que ela não está sozinha. A pessoa entende que, mesmo com falhas, ela está sobre a base que é Cristo Jesus. Amém, queridos? E a outra, a exortação encoraja para que haja uma mudança total na pessoa. A exortação não é para matar pessoas. A exortação não é para destruir a pessoa.
A exortação é para confrontar o pecado e reformar aquela pessoa. Amém, queridos? Se você fizer uma exortação no amor, quando você exorta no amor, a pessoa, por mais que doa, ela não fica com raiva de você. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você está ferido, quebrou um braço, cortou, você vai ter que fazer pontos. Por mais que doem você aqueles pontos ou aquela atadura, você quer bater, você quer xingar o médico porque você está com raiva dele ou porque você está com dor? Exortação é exatamente isso. É você pegar a ferida da ovelha, a ferida do discípulo, vai gritar, vai espernear, não vai gostar, vai ter sangue, vai ser uma cena feia. Mas com o tempo, aquilo vai se transformar em cura. Amém, queridos? Quando você não exorta a igreja, quando tudo é liberado, quando você só fala de bênção, uma pregação de autoajuda, você não transforma a vida da pessoa, e aí a próxima pessoa que falar uma autoajuda mais bonita que você, uma eloquência mais bonita que você, aquela pessoa vai seguir porque ela vai continuar doente. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão com cara de crente aí. E aí, eu fiz um esboço aqui, ó, em 1 Coríntios também, 14,6. Vamos ler 1 Coríntios 14,6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, falando o quê? Em língua que ninguém entende, pode ser língua do anjo, pode ser grego, pode ser aramaico, em outra língua, em que vocês vão aproveitar disso. Qual o proveito disso? Se eu começar a falar coreano aqui, vocês vão entender o quê? Talvez a Júlia tenha um problema mental, mas o resto de nós ninguém vai entender nada. Então, qual é o proveito? Se vocês não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, então a base da ministração está nesses 4 pilares, que é a edificação, a exortação, consolação. Mas como que a gente faz isso? Nesses 4 pilares. Então, o segredo do apóstolo Paulo. Ele fala o quê? Olha, eu vou falar com você por meio do quê? Qual a primeira palavra ali? Revelação. Rema. Quantos querem receber a palavra rema? Eu tenho ouvido muitas palavras remas aqui, em nome de Jesus. A segunda palavra que ele fala assim, através do quê? Ciência ou conhecimento. Ciência ou conhecimento. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Não adianta vir ficar gritando ou falando em línguas que o povo não vai entender. Quando vem a unção, eu grito e falo em línguas mesmo. É natural. Mas primeiro eu edifiquei. Então eu tenho que falar sobre ciência. Ciência o quê? Mitocôndrias, não é nada disso. Ciência da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, comer a palavra de Deus, revelar, debruçar na palavra de Deus, espremer um texto, tirar aquilo lá, e Deus vai te dar uma revelação que ninguém nunca pensou. Quantos querem receber isso em nome do Senhor Jesus? E a terceira ali, profecia, culto, púlpito profético. Todo pregador tem que ser um profeta de Deus. Amém? E a outra coisa, doutrina. O que é a doutrina? Doutrina, antigamente, quando eu era numa igreja religiosa, eu pensava na partir lá da Roma 9, antes da visão de Deus, a doutrina era usos e costumes. Doutrina não é usos e costumes. Doutrina são regras e ensinamentos deixados pelos nossos apóstolos. E como que doutrina alguém? É todo dia você passa regra e regulamentos deixados pelos apóstolos. Não é isso que é apóstolo? Está aqui um professor de teologia. Então, eu preciso ter esses 4 elementos na minha igreja. Não somente na hora da pregação, no louvor. Na hora de orar eu tenho que edificar, exortar, consolar. Na hora de pregar eu tenho que fazer essa revelação. Primeiro, eu tenho que ter revelação da palavra. A palavra rema quer dizer poder. A palavra poderosa. Hoje, a gente, quando você ouve uma palavra, você fala, meu, que poder. Até falo para o César, para o Josué, que meus irmãos não têm intimidade, o Daniel falou, eu imagino se orasse. Né? Porque como que seria essa palavra? Porque a palavra rema, irmãos, não é que vai acontecer um estralo na sua cabeça e você vai ter uma ideia, vai olhar para o texto e o texto vai falar com você. Não, é jejum, é oração.
é sofrimento, é você ficar olhando para o texto e não vem nada, e você está chegando a hora, e daqui a pouco, quando você olha, faz assim o texto, vocês sabem, vocês são pregadores do Evangelho, o texto faz assim, meu Deus, aí quando você se alimenta da palavra que você recebeu de Deus, pode ter certeza que você vai alimentar quem está ouvindo a palavra de Deus através de você. Amém? Quando eu me alimento daquilo que Deus me revela, eu sei que as pessoas que estão me ouvindo vão se alimentar da palavra de Deus. Amém? Então, o que é o profetizar aí? Então, eu falei da revelação. O profetizar foi muito rápido. Profetizar é expressar a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. Profetizar é expressar a mente e o coração de Deus através da comunicação humana. Isso é profetizar. Resumindo, é você pegar aquilo que é sobrenatural, transformar em algo natural, palpável, para as pessoas entenderem o tamanho do teu Deus. Quantos querem ser profetas neste lugar? Quando você diz assim, eu creio que em nome de Jesus você e o seu filho vão ser salvos. Seu filho que está na droga vai aceitar Jesus, sua mulher que está te largando vai reconciliar com você. Qual é a base profética que eu tenho isso? A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, quando eu falo a profecia, que é a palavra de Deus, então eu pego o que é sobrenatural, transformo na linguagem natural que a pessoa não tem conhecimento, que ela bebe leitinho, ela vai entender a profecia e Deus vai fazer um milagre, porque a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus, é Ele que é o garantidor da nossa palavra. Amém, queridos? Então, nós paramos aqui e eu queria também ler palavra rema ou revelada, palavra consciência, são esses pontos, palavra rema ou revelada, palavra consciência, palavra profética e palavra doutrinária. Você já viu que tem gente que quando ele prega, você aprende em cada segundo que ele fala? Porque ele tem ciência da palavra, é um dom do Espírito, e você pode receber. Todos nós podemos receber. Amém? Amém, queridos? Pode falar, apóstolo Bebaguinho. Amém, glória a Deus. Amém? Então, o que é a palavra rema? É a palavra poder. Rema é revelação, é poder. O que é o poder? É uma palavra que quando você fala, ela pega o coração e ela dá uma bomba no coração. Bum! A pessoa não tem reação. Ela não tem como negar aquilo que você está falando. A palavra revelada é essa, a palavra rema revelada. A palavra consciência é quando você mostra, eu depois vou detalhar cada um desses pontos se der tempo, que está muito tarde, mas você mostra o que é ciência, irmãos. É quando você pega um experimento, testa ele uma vez, está ali o nosso irmão que é cientista, testa 2 vezes, testa 3, 4, 5, até a 1000ª vez, o resultado tem que ser o mesmo. Se você pegar o componente A e o componente B, misturar, vai dar um resultado. Se você fizer 100 vezes, então o mesmo resultado. Isso é comprovado cientificamente. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, se eu orar e jejuar e colocar a mão sobre a pessoa, ele vai ser curado. Se eu jejuar e orar e colocar a mão sobre alguém, ele vai ser liberto. E se você fizer isso 100 vezes, Deus vai fazer o milagre 100 vezes. Amém, querido? Não é um acaso. Milagre não é acidente. E nós aprendemos que milagre, o pecado não é acidente. Eu vou dizer para vocês, milagre não é acidente que acontece uma vez em cada década, não. Milagre é para acontecer todo dia, porque é comprovado cientificamente pela palavra de Deus. Amém, queridos? Eu tenho que viver o milagre, você tem que viver o milagre, assim que nós vamos viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler também Mateus 11, 25. Aí, porque muita gente fala assim, mas eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vamos ler Mateus 11, 25. Pode ler aí para mim economizar a voz? Vamos lá. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas a quem? A quem? Então, meu irmão, você não precisa ser sábio. Você precisa ser ungido. Amém, queridos? Ocultaste essas coisas aos sábios e instruído. Você não precisa ter direção acadêmica para fazer o que nós estamos ministrando neste lugar. Você não precisa ser. Minha mãe tem a 4ª série. A rema que ela tem, a unção,
O bispo Vitor aprendeu a ler na palavra de Deus, mas quando ele fala, então você não precisa ser instruído, isso não é desculpa. Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas como é que é? Porque ocultasse essas coisas aos sábios instruídos e a revelasse a quem? Quem é pequenininho aqui? Levanta a mão. Então é para você, é para mim. É para você, é para mim. Eu vou falar de novo, essa unção é para você e para mim. A revelação, a rema, a sabedoria do céu é para você e para mim. A rema que vem de Deus é para você e para mim. Não é humana, é do céu, é só buscar. Busque a minha presença, eu vou revelar. Busque a minha face e eu vou revelar a vocês. Se vocês buscarem, vocês vão me achar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa palavra está fazendo sentido para você, em nome de Jesus, amém? Então o púlpito deve ter a palavra de edificação com palavras rema. Palavras de poder. Palavra revelada. O púlpito não pode ser um lugar de indireta. O pior período da nossa história foi a última eleição. Agora que já acabou a eleição, nós podemos falar. As pessoas não falavam de Jesus. E eu ficava inconformado com isso. Você poderia falar que era errado, da escolha que fizeram, que é errado. Mas o princípio do altar é Jesus. Entenda isso. Quando você fala de Jesus, todas as outras coisas ficam secundárias, porque toda a autoridade está no nome de Jesus. Amém, queridos? Então o púlpito não pode ser para ir direto. Então eu briguei com o Josué. Ele está aqui, tem gente aqui que não sei o que, eu ficar acusando o Josué. Se eu briguei com o Marcelo não, o púlpito não é para ir direto. A pregação da palavra não é domínio seu, é domínio do Espírito Santo de Deus. Prega o que Deus mandou colocar no seu coração, e Deus vai atingir aquele coração exortando em amor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, o púlpito tem que ter a palavra de edificação, com palavras remas, que tem poder de mostrar, de desvendar o que está no coração de Deus. Quem entendeu, quem entendeu a mente do nosso Senhor, quem conheceu esse coração, não é assim que diz a palavra de Deus? Quem? O Espírito Santo vai nos levar lá. O Espírito Santo vai transformar aquilo que é sobrenatural, que é inteligível pela natureza humana, mas através do Espírito. O que a Bíblia fala? O Espírito de Deus vos guiará em toda a verdade. E quem é que determina o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Quem é o Espírito Santo? É Jesus. Quem é Jesus? É o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São a mesma pessoa. Então, quando você prega a palavra rema, Deus vai transformar aquele coração petrificado do pecado em um coração de carne novamente. Não é pela sua força. Eu sei que tem um dia que você tem vontade de pegar seu discípulo e dar um murro na cara dele e abrir a cabeça dele e colocar a palavra de Deus lá, mas não adianta, porque você vai ter dois pecadores, você e ele. Você pecando de raiva dele e ele porque ele é desobediente. Pregue a palavra, o trabalho é de Deus. Não é fácil, irmãos. A gente tinha um discípulo toda vez é grave. Voltava. A vontade que eu tinha para casa do apartamento que eu morava. A vontade que tem é essa. Mas quando você prega a palavra de Deus, a pessoa recebe. A edificação, ela está fortalecida. Ela está centrada em Cristo Jesus. Então está no coração de Deus trazer para o natural o que está no sobrenatural. Tornar físico, que é o espiritual. A palavra revelada é como um pão que te sustenta para a sua caminhada diária aqui na terra. É algo revelado por Deus, imediatamente a pessoa. Aquilo que eu falei, eu tenho palavras do meu pai, palavras da minha mãe, eu lembro das palavras da minha avó, eu lembro até hoje que me alimentam. Parece que eu ouço a voz do meu pai falando: filho meu, essa voz do locutor que ele tem, né? Falando alguma coisa para mim, não é assim? Parece uma nova frase aí. Então, palavras que o servo liberou na minha vida, com Daniel, os bispos assim. Geralmente eu não vejo vocês pregando, porque quando eu vou na igreja de vocês me põem para pregar. Mas eu vejo na live vocês pregando, a bispo André profetizando, os pastores profetizando, o Josué, a Monique. Eu vi uma palavra das mulheres, uma palavra revelada, ficou no meu coração também. Então, pregue o que Deus mandou você fazer. Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, vai ser como um pão, vai ficar alimentando diário. Poxa vida, eu preciso receber outra palavra. Só que aí aumenta a responsabilidade do pregador. Não é assim? Quando você traz uma palavra que você sabe que foi porque a gente sabe quando é profética, irmão. Você sabe quando você. E você sabe quando você. Porque quando te alimenta, alimenta o outro. Presta atenção. Quando me alimenta, alimenta o outro. Quando não me alimenta, não alimenta o outro, irmão. Não adianta. Não adianta a tua mulher falar essa menina é minha fã. Para ela, toda a minha pregação é bênção. Eu falei, bom, certo, né?
É fã, não tem jeito. Mas quando não me alimenta, não alimenta o outro. Amém? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, gente? Então precisamos entender que revelação não tem nada a ver com adivinhação. Para acessar a revelação tem que ter dedicação ao estudo da palavra. A revelação é algo que estava escondido e agora está aparente. Isso é revelação. É algo que você não via e agora você enxerga. Quantas vezes eu ouço uma ministração, a pessoa fala um texto, a minha cabeça faz assim. Meu Deus, abre um buraco assim. Você vai para o mundo de pobre, é o Espírito Santo falando com você, não é assim? Tem pessoas que falam uma coisa, ela está falando uma coisa totalmente diferente, mas o Espírito Santo te leva para aquela revelação, porque a palavra não é sua, a palavra é viva, ela tem vida por si só, e ela se multiplica. Eu estou ministrando para vocês já estão tendo pregações para domingo, para segunda, para outros dias, porque ela está se multiplicando. Essa é a palavra de Deus, mas para isso precisa ter o quê? Dedicação à leitura da palavra de Deus. Cancela uma série da Netflix e dê aqueles 40 minutos um livro da palavra de Deus. Fala assim: Deus, o Senhor quer falar comigo? Coloca na ação prática. Não, se prepare para chorar e para apanhar na presença de Deus. Amém? Então, eu sei que vocês fazem isso para a glória de Deus. Então, deixa eu me perder aqui. Através de uma vida de oração, intercessão, guiados pelo Espírito Santo. A palavra, não adianta só a leitura, irmãos. Tem gente que conhece a Bíblia mais do que todos nós aqui. Não vou falar religião, mas tem católicos, padres que conhecem a Bíblia melhor que todos nós. Mas quando fala de tanto conhecimento, aquilo bate em você e não causa efeito nenhum. Porque não tem outra coisa, tem que ter jejum. E é pastor, tem pastores também. Não tem jejum, não tem oração, não tem vida com Deus. É uma semente, a palavra de Deus sempre é boa, mas aquela semente não germina, porque não alimentou ele. Então também não vai conseguir me alimentar. Amém? Essa aqui Deus está colocando. Se a palavra me alimenta, vai alimentar os outros, em nome do Senhor Jesus. A palavra rema transforma a mente e o coração das pessoas, fortalecendo e edificando a fé. Uma palavra edificante não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra motivacional, é uma palavra que vai construir algo novo no coração de quem ouve. Amém? Quando eu ouço uma ministração, aquilo constrói algo novo no meu coração. E aí quando eu passo para porque quando você recebe de Deus, a aprovação vem no outro dia, irmãos. Você recebe uma unção muito grande, não é? Não estou malzendo você não, mas se você receber algo muito poderoso de Deus, pode se preparar. O inferno inteiro estava dormindo, ele acordou para tentar fazer você dormir. Não é verdade? Mas o sangue de Jesus tem poder, amém? Então, a palavra rema transforma o nosso coração. Não é uma palavra motivacional, você vai vencer, claro que vai, mas não é isso. Por que você vai vencer? Porque você vai deixar o pecado. Por que você vai prosperar? Porque você vai ser dizimista e ofertante, vai ser iniciador da casa de Deus, porque você vai trazer seu dízimo, porque você vai trazer sua oferta, porque senão fica uma coisa só motivacional. Por que você vai ser curado? Porque a Bíblia diz que todas as enfermidades Jesus levou na cruz. Então é a base bíblica que me traz a revelação da palavra, que vai transformar a mente da pessoa. A pessoa vai olhar para você e vai sentir verdade. Então a palavra fica reverberando dentro de nós, fica reverberando dentro do Espírito, fica germinando outra palavra em nós. Você ouve uma palavra profética, e quando o púlpito é profético, aquela palavra entra em você e ela já sai outra palavra. E às vezes eu não consigo pregar duas pregações iguais, é outra palavra. A maioria de vocês não consegue pregar outra pregação, porque é outra palavra. Pode estar com papel, pode estar com computador aqui, mas a palavra é outra. Quando eu estava orando dentro dessa palavra, veio outra palavra, e hoje eu estou falando aqui para vocês outra palavra, porque a palavra é viva, irmãos. E o que é vivo você não controla, você desfruta daquilo que é vivo. O que é vivo eu não consigo controlar, eu só consigo desfrutar. Amém? Então, onde eu estava, a fé construir algo no meu coração. A palavra vai ficando reverberando e Cristo através da palavra. A palavra rema traz edificação para fortalecer e confirmar o seu propósito. Amém? Então aqui nós falamos da palavra revelada. Amém, queridos? Que é a palavra. Quantos querem ter palavra revelada em nome do Senhor? Você vai olhar para o texto e vai chorar. Você vai olhar para o texto e vai falar: meu Deus, eu sou crente há 40 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Eu profetizo que é isso que vai acontecer na minha vida, na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu estou vendo na nossa igreja, os irmãos que ministraram, graças a Deus eu consigo enxergar isso, mas Deus foi liberado sobre toda a igreja, amém?
E vamos ler também 1 Coríntios 12, 8. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dado mediante o que, igreja? Espírito. O que? A palavra. Quem é que dá a palavra de sabedoria? Meu Deus, quem é que dá a palavra de sabedoria? O Espírito. Não é minha, não é sua, não é do pastor que usa o terno da Armani, não é daquele que fala 200 mil línguas estranhas a 50 por hora. Não, a palavra vem do Espírito. O que é que eu perdi? Então, porque a uma é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a segunda, o mesmo Espírito que a palavra do sabedoria e conhecimento. Sabedoria, apóstolo Abraão. Porque por mais que eu estude, ele já passou o que eu vivi. Sabedoria, apóstolo Guia. Por mais que eu estude a palavra, ele já viveu. E quantos de nós não rejeitamos a sabedoria? Sabedoria é acúmulo de conhecimento durante anos e anos e anos. É por isso que a Bíblia fala, né? Olha, as mais novas procurem as anciãs da igreja para se aconselhar com elas. Os reis procurem os anciões para se aconselhar com ele. Jó estava na pindaíra para aconselhar os anciões na porta. Por que a Bíblia ela é imutável? Então, a uns Deus o quê? O Espírito Santo deu sabedoria. Mas para todos os outros eu posso dar. Dizer que ele dá conhecimento. Amém? Então, conhecimento é o João ali. O João quer ser meu parente. A uns ele dá sabedoria, a outros ele deu conhecimento. Ele quer que você conheça. O Espírito Santo te instiga a conhecer a Jesus. Porque, irmãos, presta atenção numa coisa. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estamos orando, quem está do nosso lado, dentro de nós? É o Espírito Santo de Deus. Quem conhece mais Deus do que o próprio Espírito dele? É louco isso. Então você está compartilhando o seu coração com alguém que é íntimo do Todo-Poderoso. Então quando você abre o seu coração para Deus, ele revela uma parte, senão a gente morre. A cabeça explode. E aquela parte que ele vai revelar é para ser usada para edificar a igreja. Não é para você aparecer que você prega bem, não é para você aparecer que você é um. Não, é para você edificar aquele irmãozinho que está lá no fundo, desesperançado, cansado. Você vai trazer uma palavra profética e Deus vai mudar a vida dele. Você vai trazer uma palavra de conhecimento e Deus vai mudar a vida dele. Sabedoria, conhecimento são os dons do Espírito. Mas mesmo que você não tenha 80 anos, 70 e poucos anos, você também, pelo Espírito, vai receber sabedoria. Sabedoria é saber falar sim, saber falar não, e a hora que fala sim, e a hora que fala não. A hora que bate e a hora que abraça. A hora que despreza e a hora que agarra. Isso é excesso, acúmulo de conhecimento. Amém? Quem está comigo aqui agora? Bom, vamos lá. Palavra da ciência. A ciência é uma forma sistemática de aquisição de conhecimento baseada em método objetivo e bem definido. Conhecimento com método científico, ou seja, aquilo que eu falei, pelo experimento, testa, e sempre tem que dar o mesmo resultado. Quando lemos diariamente a Bíblia, em oração e jejuns, vamos adquirindo o quê? Primeiro, conhecimento, e depois sabedoria. Quando você lê a Bíblia em jejum e oração, Deus, você está sacrificando o seu corpo. Então, para entrar um novo, tem que sair o velho. Quando eu sacrifico o meu corpo, então eu estou deixando um espaço para vir um novo de Deus sobre mim. Amém? Então, quando eu jejuo e oro, você pode ver que quando você tem o seu culto, eu sei que vocês trabalham, todos nós trabalhamos, e não dá para ficar olhando o jejum todo, mas você fica naquela unção, desde manhã até a hora da administração, é totalmente diferente. Não, na verdade, é totalmente diferente. É difícil quando você vai ministrar e chega do esposo, membro da igreja, começa a dar um monte de problema para você. Irmãos, fala assim: ó, nós vamos conversar com você só depois do culto.
Amém, queridos? Olha, amém, querido, ó, só depois do culto. E você vai pagar o preço de ficar lá uma meia hora, 40 minutos depois do culto. Porque quando você entrar no culto, você vai se reservar 100% ao exercício da ministração da palavra de Deus. O marido e a mulher vêm no caminho da igreja. O apóstolo está falando que ele já cortou muita administração porque ele entende que tem gente que não entende nada. Não entende, não é questão de. É o espírito, é que as pessoas não estão buscando a Deus. Talvez os pastores não estão ensinando. É porque a igreja não está tendo um púlpito profético. Amém? Quantos querem ter uma igreja com um púlpito profético? Eu digo glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, o 12, olha lá. 12. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, há quanto tempo vocês estão na igreja? Era para todo mundo ser mestre, para todo mundo, quando pegar o microfone aqui, ter uma palavra reina. Quando todo mundo pegar o microfone aqui, diácono, presbítero, evangelista, criança, trazer uma palavra profética de Deus. Mas por quê? Não houve. Tem novamente a necessidade que alguém vos ensine, ou seja, senta aqui de novo, olha. Aí você gasta de novo tempo com o crente velho. É a hora que você tem vontade de pegar um machado espiritual, rachar a cabeça dele e colocar ali. Mas não tem como. Dos quais são princípios, doutrina. Princípios aqui é doutrina. Elementares dos oráculos de Deus, ou seja, lá do céu. Assim vos tornastes como necessidade de leite e não de alimento sólido. Então, você tem que ter a igreja, o pastor, o pregador, ele tem que alimentar com uma palavra científica. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas quem está ouvindo tem que ter ouvido espiritual preparado, porque senão ele vai ter que beber leitinho de novo. Amém? E está cheio de igreja lotada que a pessoa só bebe leitinho. Aí continua prostituindo, continua roubando, continua matando, continua adulterando, fumando maconha, ouvindo funk, continua falando palavrão, continua tendo uma vida de promiscuidade. Por quê? Está no leitinho. Chora, toma, meu filho, Jesus te ama. Toma, meu filho. Não, a palavra tem que ser completa, amém, queridos? A palavra da ciência é nos dada por Deus para refutarmos a petrificação dos corações incrédulos. Irmãos, o que mais tem na igreja é pessoas com o coração fechado para a palavra de Deus. Tem gente que está na igreja porque gosta do bispo e da bispa, porque gosta do músico ou da música, porque gosta porque não tem outro lugar para ir. Mas o coração dele está petrificado, ou seja, nada entra no coração dele. Ele beija você, ele te dá premissa, ele gosta de você, ele te agrada, mas o coração dele mesmo não entra nada. Você olha para ele e fala: meu, onde eu estou falhando? Você não está falhando. Você vai continuar pregando a palavra. Não tem assim, certo? O Sérgio deve ter assim, a Monique deve ter assim, você deve ter assim, o Marcelo deve ter assim. Gente que você vive com você, que te ama, que faz limpa a igreja, faz tudo, cozinha, tudo, não sei o quê, mas o coração está petrificado. Qualquer coisa, você tem que ficar com dedos com aquela pessoa. Se você falar uma coisinha mais áspera, ela já sai da igreja, ela já vai brigar com todo mundo. Por quê? Porque não entrou a palavra no coração. Ela é uma participante da igreja, mas ela não é participante do corpo de Deus. Amém? E de quem é a responsabilidade? É minha e sua, irmão. Nós temos que sentar de novo, ó. Já que você não entendeu os oráculos, senta aqui, ó. Se você não perdoar, você não vai para o céu. Se você não amar, você não vai para o céu. Ah, mas você vai ter que dar leitinho de novo. Quem está me entendendo? Para quebrar esse coração. Só podemos entender a verdade quando recebemos a revelação do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus não podia revelar todas as verdades porque os seus discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Vamos ver João 16:12. João 16:12. Eu já estou terminando, tá, gente? João 16:12. João 16:12. Tem, ó, gente, quem está falando? Jesus. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus está falando assim: eu tenho muita coisa para revelar. Por que Jesus não fala muito do céu? Por que Jesus também não fala muito do inferno? Porque a cabeça dele sem o Espírito Santo ia explodir. Se Judas já queria que Jesus fosse um líder para matar os romanos, que a ideia de Judas quando ele traiu Jesus não era pelo dinheiro, é que ele acreditava que Jesus era aquele cara que ia acabar com o Império Romano. Então Jesus não pode, por quê? Porque eles ainda não tinham o quê? O Espírito Santo de Deus. Mas depois que eles receberam o poder do Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? Pedro,
na primeira pregação, quantos homens aceitaram Jesus? 3.000. O texto fala 3, quase 5.000 homens aceitaram Jesus. Não é assim? Porque eles receberam a dinamite, a palavra de Deus. Mas, enquanto eles não tinham recebido, Jesus falou: eu não posso falar tudo para vocês. Quando teve a transfiguração, Jesus levou quanto? 3. Um traiu dos que ele levou, o outro fugiu, só um ficou na hora da cruz. De 3 ficou 1. Não é assim? Porque a cabeça explodiu, irmão. Quando eu tenho uma revelaçãozinha desse tamanho, que é pouco, minha cabeça já não sentiu a sua cabeça explodindo assim, falando: será que isso é heresia? Você fala: Senhor, será que eu estou ficando herege? Você começa a falar: confirma na tua palavra, porque eu nunca ouvi pregar isso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ainda tem muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Toda escritura é inspirada por Deus, logo só vamos conseguir entender toda escritura através de quem inspirou a escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus, então eu só vou entender a Bíblia através de quem inspirou a Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Também em Efésios 1,17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento dele. Isso é importante marcar. Bem? Lê o 18 desse texto. Versículo 18 desse texto. Efésios 1,17. Lê o 18. Põe o 18 na tela para nós, Regis Danese. Iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança dos seus santos. É muito forte essa palavra, não precisa nem pregar, não é, irmãos? Já é uma rima profética aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Quem vai nos direcionar uma palavra profética? O Espírito Santo de Deus, amém? Palavra profética é trazer uma palavra profética, é manifestar a vontade de Deus para o seu povo, é manifestar em linguagem humana os segredos espirituais revelados dentro da palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Para trazer a interpretação, a palavra proferida pela nossa boca. Isaías 55, 11. O profeta também expressa e diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Então, quando você lança uma palavra, ela não volta vazia, ela vai prosperar para aquele propósito que Deus enviou. Amém, queridos? Eu estou correndo aqui, mas eu vou colocar no grupo em seguida essa palavra. A palavra profética vai curar a alma das pessoas, vai penetrar no espírito das pessoas, porque a palavra não será uma invenção humana, mas uma revelação da Bíblia Sagrada. Quando profetizamos, temos que estar baseados pela palavra de Deus. Não aceite qualquer profecia, aceite a profecia da palavra de Deus. Então, se um homem está casado e ele está se engraçando, fala: olha, esse que te diga que teu casado. Não, irmão, se arrepende. Se arrepende, você entendeu? É uma pregação de exortação. Também vai exortar em amor, ou seja, você vai orientar para a rota certa. Você pode exortar se você é pastor, se você é um líder daquela pessoa, você tem essa autoridade, ela vai respeitar. Porque se o César vier me dar bronca, eu vou: tá bom, César. Mas se meu pai vier me dar bronca, eu não falo nada, porque a autoridade está sobre ele. Amém? Quem está me entendendo isso? Então você é o pastor da igreja. Josué pode me dar um conselho, mas quem pode me dar autoridade é o meu. Não é assim que funciona? E quem que é o pai da igreja? Quem que é o anjo da igreja? É você. Então não deixe qualquer um exortar o teu discípulo. Irmão, deixa que eu falo com ele. Sabe por quê? Porque você sabe quanto vale uma alma, quanto custa trazer uma alma para a igreja. Quando você... Eu tirei muita gente da igreja por estupidez, meu irmão Josué também, porque a gente não era pastor. Depois que vira pastor, a cabeça muda.
E quando eu exortava, eu não tinha autoridade para exortar, porque eu não era o líder da igreja. Então existe uma hierarquia. Então, só que tem uma coisa: se o pastor também é um bobão, um frangão, Deus vai ter que levantar alguém. Se você é pastor, seja homem. Se você é pastora, seja mulher de Deus. E quando você falar a verdade e exortar em amor, ninguém vai sair, a não ser o filho da perdição. Amém, queridos? Uau! Também, eu estou tremendo e estou suando aqui, porque também pela palavra profética você vai consolar em momentos de dor, tristeza, desânimo. Através da escritura, o cara perdeu o emprego, perdeu a família, o Givanildo lá, a cunhada perdeu, o bispo André perdeu o irmão. O que vai consolar eles? É o que você fala? É a palavra de Deus. É o consolar da palavra de Deus. Olha, seu irmão, o pastor faleceu, mas agora ele está na glória. E onde está isso? Na palavra de Deus. Olha, Lázaro está sentado no colo de Abraão. Essa é a palavra de Deus. Amém, queridos? Não temos poder sobre Satanás por meio de conhecimento ou teoria, não, mas pela autoridade do nome de Jesus. Você pode conhecer a Bíblia, citar a Bíblia, colocar o Salmo 91 na sua casa, não vai adiantar nada, mas se você declarar a autoridade, o diabo vai ter que sair. Em 2 Pedro 1, 19 e 21, 2 de Pedro, capítulo 1, 19 e 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, ouvir os profetas, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, palavra profética é trazer luz para onde está escuro, e até aquela trevas desaparecer e aparecer. Quem que é a estrela alva? É Jesus. Amém, queridos? Até ele aparecer na mente e no coração das pessoas. Amém? Vamos lá, o outro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é uma coisa particular, mas é para todos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Você não tem que pregar para agradar ninguém na igreja. O pobre, o rico, o político, o inteligente, você tem que pregar a palavra de Deus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então esse é o púlpito profético. Essa palavra que eu e você temos que pregar, o tempo de pregação tem que ser profético. Não adianta você ficar 1 hora no púlpito sem falar da profecia, sem ler a palavra, sem falar da palavra, sem edificar a igreja, sem exortar a igreja, sem consolar a igreja. Você falar de você, testemunho é muito bom, irmãos. Falar do que você viu é muito bom, mas pregue a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai transformar as pessoas. É o testemunho de Jesus que vai transformar as pessoas, não é o seu testemunho. O seu testemunho é com a vida, mas a palavra de Deus vai transformar a pessoa. É a palavra profética penetra nas trevas. A palavra profética é sempre como uma luz que brilha em lugar escuro. Os santos profetas de Deus deixaram a luz profética brilhar em Belém. E ele rompeu, Jesus nasceu em Belém, no meio das trevas, no meio dos pastores. Para que Jesus revelou a palavra profética? Para que apareceu as estrelas? Para os pastores. Quem é pastor aqui dá glória a Deus, entendeu? E no entanto, a palavra profética penetrou ainda mais com uma luz brilhante na escuridão, quando os discípulos estavam fugidos, estavam com medo de ser mortos, estavam com medo de Jesus, eles abandonaram Jesus. Mas quando a palavra profética foi liberada sobre Maria Madalena, falou: olha, ele está vivo, ele ressuscitou. Ela profetizou imediatamente o que aconteceu no coração de Pedro. E Marcos, ele saiu correndo, ficou até pelado para ir atrás de Jesus, porque ele perdeu o medo de morrer. Ele foi até onde Jesus estava enterrado, ou ele não teve medo de morrer nada, porque a palavra profética incendiou o coração dele. Quando, se você estiver no luto, você vai ter uma palavra profética para incendiar o coração do discípulo. Ele vai enfrentar o medo dele, ele vai enfrentar a tribulação dele. E quando ele chegar lá, ele vai ver a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Pedro e João, quando eles viram o anjo do Senhor dizendo: por que vocês estão procurando o vivo dentre os mortos? Jesus, a quem vocês querem, ressuscitou pelo poder de Deus. Essa é a palavra profética. Amém? Maria Madalena não era ninguém, mas ela profetizou para os 12 apóstolos. A primeira mulher com palavra profética, o primeiro dom de profecia do Novo Testamento é dessa mulher, Maria.
Quem quer ter essa unção na sua vida, diga glória a Deus, amém? Então, irmãos, é isso. Tem mais coisa aqui, mas já